Eu parei para escutar o Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é segunda-feira e a segunda é o início de uma semana de atividades. Eu quero te acolher no início dessa semana, te desejar uma semana cheia de vitórias na tua vida e te convido a meditar comigo a liturgia, o Evangelho desta segunda-feira. Curte este vídeo, compartilha este vídeo, inscreve-se no canal se ainda você não é inscrito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo junto com ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro amigo, cara amiga, hoje a igreja, dia 9, a igreja celebra um templo, uma igreja chamado Basílica de Latrão. Foi a primeira igreja construída em Roma, foi construída por ordem do imperador Constantino no ano 300. E ela, a Basílica Lateranense, é a igreja matriz da igreja de Roma, né? Sendo o Papa o bispo de Roma, então ela é a igreja matriz da diocese de Roma. Então é uma igreja de grande importância. E neste dia, então, a liturgia aproveita desta memória para pensar nesta realidade dos templos vivos que somos todos nós. E o Evangelho de São João narra este episódio em que Jesus purifica o templo de Jerusalém dos cambistas, dos vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, que eram necessários para a manifestação religiosa, porque as pessoas precisavam oferecer sacrifícios e era justamente esses bois, esses carneiros e essas pombas vendidas no templo que eram oferecidos em sacrifício. E aqui nós temos uma clara demonstração de uma utilização da religião com uma finalidade comercial, um aspecto de comércio. É tanto que Jesus utiliza essa palavra, né? Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E nos tempos em que nós estamos vivendo, esta é uma advertência para todos nós, meus irmãos. Porque facilmente podemos tornar este sentimento tão profundo e puro da religião
porque está enraizado na essência mais pura da pessoa, a sua busca de Deus, a sua capacidade de acreditar no Senhor, num artifício para benefício próprio. É isso que o Senhor estava criticando, e a sua atitude é uma atitude de purificação e é um alerta para todos nos tempos atuais, de não utilizar a religião, o sentimento puro da fé, por motivos de enriquecimento pessoal, né? Como acontece nos dias de hoje, infelizmente. Utilizar a religião como comércio. Então, em vez de manifestar a fé, as igrejas ou as religiões se tornam poderosos instrumentos de propaganda de material religioso, eficazes e eficientes, mas que não conduzem à salvação. Religião hoje pode se tornar uma empresa muito próspera, mas sem fundamento que conduzam à salvação. E é este um convite a todos nós. E é esta um alerta a todos nós. E que o Senhor nos convida a purificar os templos interiores que somos todos nós. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. A igreja é lugar do encontro com Deus. É o lugar onde o ser humano manifesta o que ele é na sua essência. Eu busco a Deus, ele busca a Deus. Então hoje peçamos, portanto, que na dedicação da Basílica de Latrão, as religiões possam purificar-se a princípio e que vivam alimentadas e sustentadas na fé. E nós, especificamente, como igreja, que somos chamados a ser um sinal da presença de Cristo neste mundo, que o nosso agir seja um agir impulsionado e sustentado na fé verdadeira em Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.